Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência da nossa última aula, tá? Nossa aula 4, que é o tema Atos dos Apóstolos, tá? Que está inserido aí na nossa apostila, os livros, né, Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Tá? Então falando aí sobre os livros sinópticos e outras coisas mais. E hoje então nós vamos estar falando aí a respeito do Atos do Espírito Santo, que tem como título Atos dos Apóstolos, mas também que é aceito como Atos do Espírito Santo. Por que isso, gente? Porque no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo de uma forma direta e plena na vida dos discípulos. Tudo que aconteceu com os discípulos, em termos de milagre, não aconteceria sem a atuação direta do Espírito Santo. Por conta disso, que este livro também ele é reconhecido e visto como Atos do Espírito Santo. Tá? Sabendo que o livro de Atos também foi escrito pelo evangelista Lucas, tá? O médico amado, que é uma extensão, na verdade, do seu evangelho, o evangelho de Lucas. Tá? Então, esse evangelho ele foi separado e o livro do evangelho de Lucas ficou no grupo dos livros sinópticos. Então, o livro de Atos ele ficou meio que separado, sem saber ainda o que seria feito dele. Houve-se, então, uma reunião, tá, por Tertuliano, no século I da igreja primitiva, e sugeriram alguns nomes para dar, então, a esta obra, esse escrito que Lucas havia escrito, porém não deixou nenhum título. Tá? Alguns sugeriram que colocasse o próprio nome do autor, que era Lucas, como Tertuliano, e outros sugeriram, então, que era para colocar como Atos dos Apóstolos, acontecimento dos Apóstolos. Então, ficou dito por unanimidade, acredito eu, que pela orientação do Espírito Santo, ficou como Atos dos Apóstolos, que também é reconhecido como Atos do Espírito Santo. Tá? Sabendo que Lucas, o médico amado, ele não era judeu, ele era gentil ou grego, como alguns vão dizer. Tá? Mas ele vai estar dentro com os discípulos, se converteu ao cristianismo, foi discípulo do apóstolo Paulo, tá? E trabalhou toda essa ênfase aí do início da igreja primitiva, como tudo aconteceu com a igreja primitiva. Lucas vai trazer este evangelho de uma forma universal, tanto como o evangelho de Lucas, de uma forma universal, de uma visão universal, trazendo o evangelho para todos, tá? E Atos também vai mostrar a atuação do Espírito Santo, que Deus ele não faz o quê? Ele não faz acepção de pessoas, que o apóstolo Pedro entendeu isso posteriormente. Lucas, então, vai direcionar esta obra, essas duas obras dele, do Evangelho, tá? Tanto quanto Atos dos Apóstolos, vai ser endereçada a Teófilo. Até hoje, sim, algumas pessoas ainda questionam quem de fato é esse Teófilo. Alguns vão dizer que poderia ser um general, um governador, um procônsul, tá? da cidade, mas de certo que era alguém que tinha uma condição financeira e alguém de peso da época, para poder financiar aí esses escritos do evangelista Lucas. Então, foi um apoiador do evangelho. Tá? Foi alguém que abraçou a causa do evangelho e apoiava aí todo esse aparato de escrita do evangelista Lucas. Então, Lucas vai endereçar essa carta a Teófilo para que ele pudesse, então, a partir daí, fazer outras cópias, ler, estudar, enfim, fazer algumas coisas com aquilo que havia sido já estabelecido. Tá? Lucas, ele também vai nos trazer algumas características relacionadas a quem? Relacionadas a Pedro
e relacionado a Saulo. Tá? Esses dois homens, esses dois discípulos, esses dois apóstolos, foram peças fundamentais para o desenvolvimento e crescimento do cristianismo e do evangelho na sua época. Não deixando de lado, claro, outros homens que deram a sua vida em prol do evangelho. Um deles foi o diácono Estevão, o evangelista Estevão, né, que é conhecido também. Então, assim como Estevão, houve outros diáconos que foram separados, como Filipe, tá? como Damasco, Demas e outros discípulos que foram selecionados. Só que esses dois diáconos, futuramente evangelistas, foram Estevão e Filipe, que se destacaram de fato na propagação do evangelho. Filipe foi o primeiro mártir, Estevão, perdão, foi o primeiro mártir, tá, a sofrer as consequências do evangelho, tá, as acusações e perseguição por amor ao evangelho. Aí nós temos aí uma figura muito importante que estava observando tudo de longe, que era quem? Saulo ainda não estava convertido, tá? E ele estava então olhando, observando tudo aquilo que estava acontecendo com Estevão. A pregação de Estevão arrebatava multidões, libertava vidas, curava pessoas. E as autoridades do Sinédrio naquela época, tá, do corpo judaico, das autoridades judaicas, começaram a ficar incomodadas com a pregação de Estevão e tramaram algo para poder matá-lo. E então vai se fazer um falso testemunho para acusar que ele estava pregando heresia naquele momento ali. Então, o que vai acontecer? Eles vão pegar Estevão, tá? E vão levá-lo, Estevão, para fora da cidade para poder matar. Tá? E eles vão fazer o quê? Capítulo 10, capítulo 7, no versículo 54 em diante, vai nos contar mais ou menos como aconteceu isso. Vão pegar Estevão e vão levá-lo para fora, tá? E havia algumas questões, alguns requisitos para alguém ser apedrejado. Tá? Quando era pego de forma eminente, né, ou pregava-se a palavra, né, de forma herética, como alguns pensavam, pegava esse cidadão, esse acusado, levava ele para fora da cidade, colocava ele em uma barranceira, tá, aproximadamente de 4 metros, 3 metros e 40, 4 metros mais ou menos de altura, e lançava esse homem, esse acusado, lá do alto, até cair entre as pedras que estavam embaixo. Se esse acusado não morresse por conta da queda, vinha uma testemunha, tá? Pegava-se uma pedra aproximadamente de 3 quilos, tacava com força no peito do acusado, para que ele pudesse morrer. Caso se não morresse, aí então a massa que estava perto, a população que estava perto, cada um pegava a sua pedra e apedrejavam o acusado. Tá? Neste momento, a história vai dizer que Estevão se ajoelha, olha para o céu, e a Bíblia vai relatar que ele vê o céu aberto e vê Cristo assentado à direita do Pai. E neste momento, ele é tomado, ele é amparado pelo Espírito Santo de Deus. E ele então vai falar uma frase que o próprio Cristo falou também, na hora da sua morte: não imputes esses pecados a eles. Tá? Ou seja, não coloca na conta dele esse acontecimento aqui que está acontecendo aqui agora. Por quê? Porque a minha morte há um propósito, o crescimento do Evangelho. A partir daí, gente, o Evangelho cresceu de uma forma tão grande. Abaixo de perseguições? Sim. Abaixo de calúnias? Sim. Abaixo de morte? Sim. Ele foi o primeiro a morrer. Depois viria outros e outros e outros. Mas isso só pode ser possível com o quê, gente? Com a atuação do Espírito Santo. É por isso que Atos dos Apóstolos, ele também é reconhecido como Atos do Espírito Santo. Estevão só suportou o que suportou, só passou o que passou,
por conta do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito e era um homem de fé. A partir daí, o que acontece? O cristianismo começa a se espalhar. E Filipe, então, também ele vai para outra cidade, Samaria, pregar o evangelho. Começa a desenvolver, pessoas começam a ser libertas, transformadas, é perseguido. Então que ele encontra um eunuco, ele tem uma visão, e dessa visão ele encontra diretamente um eunuco, ele vai ao encontro dele. Chega lá, o eunuco está lendo algo, a palavra, tá, do Antigo Testamento. E então ele não consegue o quê? Entender. E Filipe então vai falar o seguinte: entendes o que ler? E ele vai falar assim: não, como poderei entender se não há quem me explique ou quem me ensine? E Filipe então vai ensinar a palavra, vai direcionar como se deveria fazer. E o evangelho então vai começar a ter perseguições. Aí que entramos aonde? Entramos na esfera de Saulo. Tá? Saulo. Se lembra que Saulo estava consentindo na morte de Estevão? Tá? Quando eles vão despir Estevão, vão tirar a roupa de Estevão e vão entregar nas mãos de um jovem. Esse jovem era Saulo. Tá? Saulo também fazia parte na época, tá, do concílio judaico. Por quê? Porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Saulo, ele era de dupla cidadania. Cidadania hebraica e cidadania romana. Enquanto Saulo, ele usa o seu nome hebraico, tá? Ele usa o seu nome hebraico, tá? Que no significado Saulo ou Saul, tá? Vai significar o quê? Vai significar Saul, o mesmo significado do nome do rei Saul, tá? Então Saul, Shaul ou Shaul, vai significar aí com cumprimento de Saulo, que é, na verdade, o nome de Saulo para o nome grego ou nome romano, vai se ter o nome então de Paulo. Tá? Ele, Saulo ainda, a história vai dizer que ele vai ir em direção à estrada de Damasco, capítulo 9. No capítulo 7, ele permite e consente a morte de Estevão. No capítulo 9 de Atos, ele vai ser chamado, tá? Ele vai ter o seu chamado. Capítulo 9, versículo 1 a 15. Estrada de Damasco, indo em direção, pede permissão para perseguir o povo de Deus, e no meio do caminho ele tem uma visão. E esta visão faz com que ele caia do cavalo, um clarão, e ele fica cego. Esta voz fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele fala: quem és, Senhor? Uma questão de respeito, porque ele não sabia quem era. Então ele vai falar, a voz vai dizer o seguinte: eu sou a Jesus, a quem tu me persegues. E ele vai falar: vai-te até a rua direita e lá vai conhecer alguém chamado por nome de Ananias. E ele vai orar por ti. E esse homem então é levado até aquele lugar, e Ananias de antemão tem uma visão para que pudesse então encontrar a Saulo. Quando ele fica sabendo que é Saulo, ele tem medo, fica apavorado, porque o nome Saulo estava trazendo pavor às pessoas. E ele fala então, Ananias fala: Senhor, eu não vou lá não, porque esse homem é terrível. Ele mata, ele faz e acontece. E Deus então vai falar para Ananias o seguinte: olha, eu tenho uma obra com este homem, porque ele é para mim um escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer para o meu evangelho. Então, aqui é o chamado, e ele começa então a pregar a palavra de Deus, o chamado, tá? E ele vai então, por questões estratégicas, tá? Ele vai mudar o seu nome hebreu, que é Saulo, tá? Para o seu nome o quê? Grego ou romano, que é Paulo. É a mesma coisa. Quando você tem dupla cidadania, tá? Davi. Quando você vai português, é Davi. Mas quando você chega lá nos Estados Unidos, Davi vai se transformar em quê? Em David, tá? Que é a mesma coisa. Então, é isso que Saulo faz. Ele usa o seu nome grego, seu nome gentil, para poder tirar o foco um pouco do seu nome hebraico, que era Saulo, para que as pessoas não pudessem, de antemão, saber quem estava indo visitá-lo ou pregar a palavra. Então ele vai ter essa estratégia aqui
de mudar o seu nome para Paulo, o nome grego. Tá? E vai começar a pregar a palavra então. E ele vai ser um dos maiores pregadores para os gentios, pregando a palavra de fato, com poder e autoridade. Tá? Aí, dentro disso aí, nós temos um outro cenário, que é o quem? O apóstolo Pedro. Sabemos que o apóstolo Pedro, ele andou com Cristo, foi um dos fundadores da igreja. É o papias da igreja. Tá? Então, o apóstolo Pedro, a sua mente ainda estava travada, a sua mente ainda estava agarrada nos costumes judaicos, nas tradições judaicas. Por isso que a sua visão era um pouquinho mais voltada para quem? Voltada para o povo judeu. Então a pregação, o estilo, era voltado para o povo judeu. Porque a visão deles, que eles não podiam se misturar com os pagãos, que eram os gentios, que eram aqueles que não professavam a fé. Nos capítulos de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o versículo 9 até o 16, nós vamos ver uma cena que Pedro vai ter uma visão. Qual é esta visão? A visão de os alimentos descendo do céu em forma de animal. Os animais descendo em um lençol, e uma voz dizia o seguinte: mata e come. E ele então vai dizer o seguinte: Senhor, eu nunca toquei em coisa imunda e nunca comi coisa imunda também. E essa voz vai falar pela primeira, segunda e terceira vez. Então vai voltar ao céu. E aí ele vai entender que o evangelho que ele julgava que era apenas para os judeus, também era um evangelho o quê? Para os gentios. Era o que Lucas vinha pregando no seu evangelho. Um evangelho universal. Não um evangelho de preferência, mas um evangelho o quê? Universal. Pedro vai quebrar o paradigma justamente aqui. Tá? Vai quebrar aqui. Que agora ele vai entender que Deus não faz o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Não faz acepção de pessoas. Então, quando chega aqui no Atos, capítulo 10, versículo 34 ao 46, vai se haver uma reunião aonde que todos quantos estavam aderindo ao cristianismo estavam sendo batizados, não somente nas águas, mas também com o Espírito Santo, com poder, com autoridade, com fogo, com tudo de bom que vinha sobre a igreja naquele momento. Tá? Então houve o quê? Houve uma reunião para se definir de fato se a igreja primitiva, se a igreja continuaria ainda nos moldes judaico, ou se a igreja, a partir daquele momento, teria a sua própria forma, o seu próprio crescimento e a sua própria visão. Pedro, então, entra em uma questão, porque alguns falavam que não podia, não pode, tá? Essas pessoas não podem receber a mesma coisa que nós estamos recebendo. Essas pessoas não podem estar na mesma posição que nós estamos, porque são pessoas pagãs, são pessoas que não pertencem ao rol da promessa. Então vão ter essa visão. Tá? Pedro, então, já tendo uma visão antecipada que Deus havia dado a ele, tá? De não fazer acepção, ele é chamado a esta reunião, tá? Para poder, então, dar a sua opinião. Aí Pedro, então, vai contar a experiência que ele teve na visão. Tá? E aí, então, ele vai falar o seguinte: olha, gente, eu entendo e sei que agora Deus não faz acepção de pessoas, porque o Evangelho, o derramado Espírito e este poder que está sobre a igreja neste momento, ele é tanto para os judeus quanto para os gentios. Então o poder de Deus veio de forma universal para transformar vidas, purificar pessoas em todos os lugares, em todo o país que pudesse ser alcançado o Evangelho. Tá? Então, esses homens aqui, Pedro, ele vai dar a partida da divisão da igreja, tá? Que estava sendo influenciada pelo judaísmo. A partir daqui, agora a igreja ela é desvinculada de vez do cristianismo e passa então a conviver com as suas próprias pernas. E o apóstolo Paulo, tá? Que mudou a estratégia do seu nome, como tinha cidadania romana, agora ele tinha carta branca para poder viajar para todos os lugares sem problema algum. E o evangelho, então, alcança outros lugares por intermédio de Paulo. Paulo é considerado como um dos
um dos discípulos ou apóstolos, tá, que mais teve influência no cristianismo, tá, seguido aí do apóstolo Pedro. Outros apóstolos tiveram a sua importância, tiveram a sua ascensão também, mas tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo, eles foram peças fundamentais. Tudo o que fizeram foi simplesmente por conta do derramar do Espírito Santo. Sem esse Espírito na vida deles, eles não conseguiam fazer uma terça parte do que fizeram na palavra de Deus e na sua obra. Tá bom? Então, o que é isso aqui, gente? Tá? Então, o que Atos dos Apóstolos vem trazendo? Vem nos mostrando qual é o objetivo de Atos dos Apóstolos. O objetivo de Atos dos Apóstolos nada mais, nada é do que mostrar como surgiu a igreja e como ela teve sucesso até chegar onde? Até chegar em Roma, quando o apóstolo Paulo foi levado nas suas primeira, segunda e terceira viagem missionária. Tá? Missionária. Agora eu quero que vocês... isso aqui é fundamental, importantíssimo. Tá? Matéria de prova. Tá bom? Então, qual é o objetivo fundamental do Evangelho, do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo? Tá? Então, anote isso aí que eu vou falar aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. Anote isso aí. Qual é o objetivo, tá, do livro de Atos dos Apóstolos? O objetivo de Atos dos Apóstolos principal foi o de escrever o triunfal crescimento do Evangelho a partir de Jerusalém, onde começou, até Roma, a capital do Império Romano. Tá? Então, esse é o objetivo principal do livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, que é o quê? Descrever o triunfal crescimento do Evangelho ou da Igreja a partir de Jerusalém, aonde começou, até Roma, a capital do Império Romano. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Então, após isso, aí sim, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Samaria, Judéias e até os confins da terra. Essa é a palavra e o que Atos dos Apóstolos representa na vida de cada um de nós. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, que a graça de Deus nos envolva e nos permita granjear outras vidas para o seu reino. E sempre tendo em vista e a certeza que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus possa vos abençoar, conceder graça em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.